Eu tenho um irmão em Cristo, um amigo, que não importa onde ele estava, visitando um parente, não importa se ele estava no mercado, se ele tinha um passeio, ele tinha um compromisso com Deus. Claro que, de uma forma geral, todos nós devemos ser assim, mas ele era fora da curva, né? Eu quero dizer. Ele fala assim: domingo eu tenho que estar na igreja, não importa. Então, você já sabia, se ele ia no aniversário, dava aquele determinado horário, ele ia embora. Se ele estava num casamento, dava aquele determinado horário, ele, ele ia embora. Fora exceção, se ele não estivesse na região próximo da igreja que ele frequentava ali, né? Mas, o argumento que ele usava é que ele dizia o seguinte: ele teve um problema familiar, ele se separou, né, de um casamento longo, né, e tal, e ele recomeçou do zero, porque ele teve que sair da casa dele, ele teve que deixar para a esposa e para os filhos, né, porque é o que os pais, né, os homens normais fazem, né, ele não vai vender e deixar a ex-mulher com os filhos sem um teto na cabeça, né, então o camarada saiu e tal, só que ele não tinha um preparo, né? Ele não tinha um outro recurso, então ele ficou numa situação assim difícil, até ele conseguir se normalizar, sem contar a parte emocional, porque não foi da vontade dele, né? Ele sair daquele relacionamento, né? E chegou uma hora que a esposa, na verdade, ela que não quis mais continuar no relacionamento e, né, optou por sair, como ela ficou com os filhos, e ele se apegou com Deus, né, de tal forma para ele não se perder ali, que Deus era o ponto seguro dele, né? Então, ele tinha esse compromisso. Ele falou: não, cara, eu não posso me afastar, não. Eu tenho que estar na casa do Senhor, eu tenho que estar focado, eu tenho que estar ligado aqui, porque foi o Senhor que me livrou e o inimigo anda ao redor, e eu vejo que ele está ao redor, e eu não vou conseguir sozinho. E então, aí algumas pessoas dizem: ah, o cara tá fanático, o cara tá isso, o cara tá aquilo. Eu falo: não, cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe de si, cada um sabe o monstro, né? Que tem dentro de si mesmo ali, que está querendo se levantar, e ele falou assim: não, cara, eu tenho que estar na presença de Deus aqui, porque não teria limites, né? A queda. Então, a Bíblia diz que quando você é purificado, quando você é limpo, o inimigo que saiu da sua vida, ele sai, né? Mas ele não vai ali pro inferno, por assim dizer, ele não volta lá pro abismo, né? Ele fica por ali. E de tempos em tempos ele volta para ver como que está a casa. Então, se ele encontra a casa limpa e adornada, ele não entra. Mas se o Espírito Santo não tiver conta da sua vida, ele não entra assim imediato, não. Segundo a teologia, né, a palavra de Deus aqui, né, os textos bíblicos, ele vai lá no inferno, aí sim ele vai lá para o inferno, volta com 7 piores do que ele, e o estado daquele fica pior do que era antes dele ter conhecido ao Senhor. Por quê? Porque você perde o seu limite, né? Você perde ali aquela sua referência, né? Então a pessoa fala assim: nossa, a pessoa estava indo na igreja lá, estava tão bem, e de repente ela saiu e você viu o que aconteceu com ela, e a gente tem N exemplos que possam ser citados, mas é porque tem essa ação espiritual do inimigo, e quando nós não estamos ligados no Senhor, quando a gente não mergulha na sua presença, quando a gente não ouve a sua voz, o inimigo, ele vem de roldão, né? Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.